Olá, estudante! Seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou acompanhando vocês na disciplina Gestão de Compras e Suprimentos. A nossa web-aula tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem e é uma oportunidade para que professor e aluno possam se encontrar no mesmo espaço-tempo, ou seja, no espaço virtual neste tempo pré-agendado. Mas como já discuto aqui com vocês, esta é uma oportunidade e nós entendemos que você tem autogestão do seu processo de aprendizagem. E como tal, esta web aula está sendo gravada e será disponibilizada no ambiente virtual de aprendizagem para que você possa assistir quantas vezes quiser e puder. Em caso de dúvidas, né, eu vou respondendo para vocês lá no ambiente virtual de aprendizagem, ok? Quero agradecer então a presença, né, de vocês que puderam estar aqui comigo hoje, neste pouquinho de tempo que nós temos para fazer alguns complementos, né, do nosso conteúdo lá de gestão de compras e suprimentos. Lembrando, né, que nosso norte é sempre voltado um pouco para a administração pública. Mas eu quero destacar aqui para vocês a importância do processo de compras, né? Quando nós falamos no processo de compras, nós temos que compreender que existe todo um rito e existe todo um planejamento. E o conhecimento deste rito, deste planejamento, né, do que você deve saber para você poder fazer um processo sem que pule etapas, sem que ele se contamine, vai definir a efetividade dessa sua compra. Então, é muito importante você compreender tudo aquilo que você precisa saber, seja de legislação, seja de cadastro de fornecedor, seja de preços de mercado, para que esse processo de compras seja efetivo e você, ao final, você consiga realizar a sua compra dentro do preço esperado, com a qualidade desejada, né, e no tempo, né, esperado também. Então, isso é muito importante se saber num processo de compras. Então, nós vamos trazer aqui para vocês alguns conceitos relacionados à gestão de compras para que você possa ter, né, essa ideia da importância do próprio setor de compras, da gestão de compras. Não é simplesmente realizar uma compra, né? É realizar uma compra, né, com planejamento. Então, a compra em si, ela é a obtenção dos insumos necessários para a manutenção e operacionalidade da organização. Ou seja, se eu compro a mais, eu estou desperdiçando recurso. Se eu compro de menos, eu incorro em desabastecimento. Então, eu tenho que conhecer, né, o meu estoque, eu tenho que conhecer a minha capacidade de estocagem para que eu possa realizar essa compra, né, dentro daquilo que é necessário. Então, comprar materiais com qualidade correta, na quantidade certa, no instante certo e ao preço correto, da fonte certa para entrega no local correto, é uma ótima definição de gestão de compras. Então, essa é uma definição clássica aqui de Heinz Ferrell, de 1951, mas que até hoje ainda é atual, né? Então, o que eu preciso saber de uma boa gestão de compra? É justamente isso. Ele conseguiu ali, né, resumidamente, trazer todos os critérios necessários para que a gente execute uma compra, né, com planejamento e com efetividade. E aí nós vamos ter o quê? A eficiência na gestão dessa compra. Significa procurar e providenciar a entrega de materiais na quantidade especificada no prazo necessário, a um preço justo para o funcionamento e a manutenção, bem como também, não só manter, mas ele fala aqui, inclusive, ampliação, né, de algum serviço da empresa. Então, isso ocorre muito na administração pública, né? A administração pública, ela abre novas demandas, né, para serviços, e essas demandas, conforme essa porta se abre, muito dificilmente elas se fecham. Então, se você abre um serviço, por exemplo, de saúde, né, muito improvável que esse serviço se feche.
ele se perpetua. E aí eu tenho que ter o quê? A consciência que os meus insumos vão ser mais. E como esses insumos vão ser mais, eu vou ter que melhorar, né, o meu planejamento para que eu possa adquirir mais insumos, né, na quantidade especificada, no prazo necessário, a um preço justo, né? Indo até ao encontro, né, não de encontro, né, mas ao encontro dos próprios princípios da administração pública, né, que fala da eficiência, né, da legalidade, da impessoalidade, moralidade, publicidade. Então, é necessário que você se esmere, se empenhe para que essa gestão de compras seja efetiva. Então, e aí eu não posso pular etapas, né? Eu tenho que fazer etapa por etapa. Essas etapas elas demandam tempo. Então, se eu pulo uma etapa, eu posso viciar todo um processo e esse processo vai ter que ser reiniciado. Então, o risco de você perder tempo, ele é muito grande quando você tem um processo muito burocrático. Então, nós temos que primeiro ter a preparação do processo. O que que é a preparação do processo? É o recebimento das demandas, né? Então, eu vou colocar, né, as minhas demandas, as minhas necessidades na forma de uma requisição de compras e vou, né, encaminhar ao setor competente que irá autuar um processo de compras. Esse setor competente, que geralmente é o setor de gestão de compras, ele vai verificar no seu cadastro a indicação de fornecedores e elaboração das condições gerais e específicas de compras. Então, ele vai definir ali a quantidade, se é um produto, né, de fácil localização no mercado ou se é um produto mais específico, para definir quais são as condições gerais dessa compra. Aí ele vai realizar a seleção de fornecedores, porque nós temos principalmente na administração pública, né? Quando nós falamos em licitação, a licitação pública, o que que é a licitação, professor? Licitação é a forma pelo qual se contrata ou se adquire insumos na administração pública. Então, pelo princípio, né, da administração pública, a licitação ela é uma concorrência entre interessados que desejam fornecer para o âmbito público, dentro de um princípio de isonomia. E o que que é isonomia? Todos têm que ter igual condição de concorrer. Então, essa respectiva concorrência. Então, atendeu esses princípios, você irá avaliar cada fornecedor. E aí, você irá selecionar aqueles que têm igual condição de concorrer. Aí você vai abrir a concorrência, a expedição, por expedição de consulta, abertura, análise e avaliação de propostas, tá? Então, essas empresas que desejam fornecer para o âmbito público irão enviar suas propostas, né? Você vai verificar se elas foram habilitadas ou não para negociação com fornecedores, dentro, né, das regras gerais da lei de licitação, que hoje é a 14.133 desde 2021. E aí, né, na contratação é realizada o julgamento da concorrência por meio da equalização das propostas, então você vai pôr todos os critérios, né, que estão disponíveis no edital. O edital ele é o instrumento que vai dizer quais são as regras dessa licitação. Aquele que atender a todos os critérios, ou, né, na maioria que não se torne vicioso, né, na negociação irá acertar o pedido, né? Aí você começa a fazer o debate, né, da concorrência e, por fim, será homologado um vencedor. E aí, homologado um vencedor, nós passamos para a parte, né, do recebimento do material. Então, o credor,
né, o vencedor que vai ter o direito ao fornecimento e também ao recebimento dos créditos, ele passa a um período onde ele tem um prazo para entregar aquilo que foi contratado, né, até o respectivo encerramento do processo. Aí, o encerramento do processo, ele passa por uma fase da despesa onde você tem a liquidação. A liquidação é quando o servidor público ele verifica se aquilo que foi contratado ou adquirido está de acordo com aquilo que foi disponível no edital. Fazendo essa verificação e estando tudo ok, né? Aí passamos para a última fase da despesa pública, onde é realizado o pagamento ao fornecedor. E aí eu trouxe para vocês aqui um fluxo básico, né, de um processo de compras, né? Então, todo o processo de compras, ele se inicia com uma demanda. Então, um setor ou, né, ou uma administração, ela vai chegar e vai dizer para o setor de compras, olha, eu preciso adquirir tais insumos. Então, eu faço essa requisição. Essa requisição ela tem que ter um detalhamento daquilo que se deseja, né, com a quantidade e preço de mercado. Então, esse preço de mercado ele pode ser realizado por uma consulta simples de internet, né, no mínimo 3 cotações, para que você possa, né, dar um start. Claro, essa consulta se aprofunda pelo próprio setor de compras, mas você tem que fazer uma pesquisa que nós chamamos de pesquisa inicial para a preparação desse processo. E aí você preparou o processo, entra o setor de compras com a parte de planejamento. Essa parte de planejamento ela vai envolver análise, seleção de fornecedores e a elaboração das condições gerais, ou seja, quando esse fornecedor poderá entregar a quantidade, aonde, né? Então, outras minúcias também poderiam ser discutidas nisso, né? Como, por exemplo, frete, a forma de pagamento. E aí, tendo essas regras disponibilizadas no próprio edital, abre-se a concorrência. Essa concorrência, ela é uma sessão pública, e aí é feito a disputa entre os interessados, avaliado todas as propostas, dando, né, a homologação ao vencedor. E aí, né, após essa negociação, né, já onde há o fornecedor, você, se for um serviço, há uma contratação, há um contrato. Se for uma aquisição, há uma autorização de fornecimento, né? Esse contrato pode ser de longo prazo, caso ultrapasse 12 meses, ou de curto prazo, né, se for até 12 meses. E aí há o diligenciamento. Esse diligenciamento é onde você há a homologação, né, ou a adjudicação do vencedor. Então, ele condecorado, né, com aquele como vencedor daquele item ou serviço, né? E aí ele recebe a documentação para ele poder fazer a assinatura, tanto por parte do órgão público quanto por parte do fornecedor, né? E abre para o fornecimento, no caso do fornecedor, e recebimento, no caso do órgão público, né, dando ali a liquidação e o encerramento do processo. E aí nós terminamos, né, essa parte de um processo de compras. Então, esse é um fluxo básico de compras na administração pública, ok? Então, preparação do processo, como eu já disse a vocês, ele ocorre a partir do sinal de uma demanda. Sem demanda, sem uma requisição, não se abre um processo de compras. Então, é preciso, né, justificar também essa demanda, que é a forma sob qual a informação chega até a área de compras, para assim desencadear o processo de aquisição do bem, material patrimonial ou serviço. Então, qualquer pessoa do setor pode manifestar a vontade e a necessidade de comprar um item para uso em benefício da empresa, seja pública ou privada. Contudo,
No âmbito público, existe, né, uma lei de licitação que vai reger todo o rito formal desta compra. A solicitação de compras é enviada à área do setor de compras, que providenciará o, a aquisição do material ou a contratação da empresa que prestará um serviço específico. Então, para que a gente possa fazer a seleção dos fornecedores, nós temos que averiguar se será uma compra normal ou será uma compra de emergência. O que vai diferenciar uma compra normal de uma compra de emergência? O tempo. Então, uma compra emergencial, ela acontece quando a empresa falha na elaboração do planejamento ou no atendimento de uma necessidade oriunda de problemas operacionais, essa compra precisa ser aligeirada, ela precisa ter um tempo menor do que um processo de compras normal, de acordo com a licitação. Então, o processo de compra normal, ele é o procedimento adotado quando o prazo for compatível para obter as melhores condições comerciais e as técnicas de aquisição de materiais. Então, a compra normal, eu vou dizer para vocês que é a regra. A compra emergencial é a exceção, tá? Então, quando algo fugir do planejamento e que a necessidade for justificada, a compra é emergencial. Caso não, segue o rito normal. E quais seriam as formas de se comprar? Nós temos as concorrências repetitivas, né? Então, as concorrências repetitivas é quando você já compra, né? Por exemplo, materiais, insumos que você utiliza sempre, você utiliza o mesmo procedimento. Então, esse procedimento é adotado para os pedidos de compra, independentemente de análise de comportamento periódico em que acontece. Então, esse rito ele não muda, né? Então, ele é um rito conhecido e, né, muito repetido. Nós temos por contratos de longo prazo, onde o procedimento adotado para o fornecimento de materiais de consumo regular, com vigência por prazo determinado período de tempo, para entregas parceladas por meio de autorização. Ou seja, o objetivo é tentar ganhar alguma vantagem. Por exemplo, eu tenho insumos que eu adquiro durante todo o período do exercício, né? Então, por exemplo, folha de sulfite. Então, eu posso fazer uma compra de folha de sulfite, né, para o período de um ano. Esta compra vai sendo entregue parceladamente, mês a mês, conforme, né, as minhas solicitações. Isso é muito comum acontecer no âmbito público para que haja o quê? Para que haja ali uma economia de processo. Ou seja, para que eu não precise estar fazendo um processo todo mês, né, para aquisição de sulfite. Eu faço um processo único para o período de um ano com entrega parcelada. Né? Quando falamos de planejamento, nós temos que ter também uma consciência do que é um cadastro de fornecedor. O cadastro de fornecedor, ele é uma ferramenta de gestão, né? Ele não é simplesmente, né, uma forma de se pensar que eu preciso ter nomes para eu poder adquirir ou comprar ou buscar. Não, esse cadastro de fornecedor, ele também funciona como um ranking, ou seja, eu posso definir critérios, né, como o fornecedor que entrega em dia, como o fornecedor que tem uma qualidade melhor, como o fornecedor que tem umas melhores opções de parcelamento. Então, eu posso, no cadastro de fornecedor, definir critérios de ranqueamento que vai me trazer o fornecedor em primeiro lugar, que melhor atende às minhas necessidades. Então, significa não somente ter um cadastro, mas significa qualificar e avaliar o desempenho de fornecedores de materiais e serviços. Significa não somente ter uma lista de fornecedores, mas ter informações atualizadas e confiáveis sobre este fornecedor, ok? Então eu tenho que qualificar o meu cadastro de fornecedor. Eu tendo a qualidade, o preço e o prazo,
né? Eu consigo enxergar premissas muito potentes e punjantes, né, dessa ferramenta de gestão chamada cadastro de fornecedores, né? Eu posso também ter outros critérios, né, que não são os de qualidade, né, para esse cadastramento. Eu posso também ter, principalmente na administração pública, critérios políticos, né, que são definidos pela administração da empresa, como, por exemplo, comprar somente de fornecedores locais, é um critério como uma forma de incentivo, né? Nós também temos critérios técnicos que envolvem as carências de abastecimento na procura de desenvolvimento de novas alternativas de fornecimento, visando, por exemplo, evitar a exclusividade. Hoje nós temos um critério de exclusividade, pois temos alguns produtos que são únicos no mercado, ou temos serviços de natureza singular, né? Ou seja, só tem um fornecedor que cria esse processo. E aí eu caio no processo de licitação, né? O que que eu disse para vocês? Que um processo de licitação ele só é possível quando há concorrência. Se eu não tenho condição de concorrer, né, por exemplo, fornecedor único ou serviço singular, eu digo que o processo é inexigível. E aí cai numa regra da lei de licitação, que é a inexigibilidade. Tá? Então, quando não há condição de concorrer. E também temos os critérios legais, né, aplicados às empresas estatais e autárquicas do serviço público, tá? Que elas têm que ter um regimento próprio de compras, né? E aí sim, né, de posse desses critérios todos, se vai ser político, legal, de qualidade, né, eu realizo a classificação dos meus fornecedores. E aí as empresas cadastradas são classificadas em relação à sua classe de material, né? Costumamos fazer isso por famílias, né? Então, enfermagem, medicamentos, administrativo, né? Ou seja, é uma forma de você criar ramos, né? E subcategorias também para facilitar essa busca. Sempre no intuito de facilitar o processo de seleção de fornecedores para a efetiva concorrência, né? E aí, a seleção e avaliação de fornecedores ocorre naturalmente, né? Entre esses fornecedores cadastrados, de acordo com os critérios definidos. Então, você vai lá definir seus critérios e ele vai ranqueando esses fornecedores até você chegar, né, ali no, em mínimos de fornecedores que iriam atender a sua necessidade. A avaliação constante e sistemática dos fornecedores quanto ao desempenho de seus processos é realizada por meio dos critérios: desempenho comercial, cumprimento de prazo de entrega, qualidade do produto, desempenho do produto e serviço. Então, aqui são alguns critérios que eu trouxe na forma de exemplificar, outros poderão ser estabelecidos também, mas esses seriam alguns critérios, né, que você tem ali como início de um pensamento de seleção e avaliação de fornecedores. E aí sim você pode elaborar um processo, um projeto de propostas, onde a maioria das empresas poderão adotar a prática de aceitar a proposta de fornecimento no formulário de coleta de preços. É um formulário específico, né? Para que você possa até facilitar, né, essa isonomia, onde todos teriam igual condição de concorrer. Então, essa proposta deverá conter de forma clara e precisa as condições comerciais, né? Então, eu dou o produto ou o serviço que eu quero adquirir ou realizar, mas ele vai ter que definir ali o preço, o prazo de entrega, o frete, embalagem, condições de pagamento, descontos, fórmulas de reajuste de preço, multas contratuais, garantia e assistência técnica. E também as condições específicas sobre a confirmação dos requisitos técnicos ou sobre alternativas possíveis de funcionamento. Aí, né, recebendo as propostas, é feita a avaliação desses envelopes e aí o julgamento ocorre elegendo o vencedor da concorrência, ok? Aí, tendo o vencedor, é feito a homologação e a adjudicação desse fornecedor, dando a ele a condição de realmente aquele que vai fornecer para o âmbito público, né? E aí são estabelecidas as formas de recebimento. A atividade de recebimento, ela intermedia as tarefas de compra e o pagamento, então ela está entre uma e outra, sempre tendo aí, antes do seu pagamento, a fase de liquidação, que é quando um servidor público vai conferir se aquilo que foi entregue está de acordo com aquilo que foi, né, é, é,
realizado na proposta do fornecedor, ok? Então, ele faz essa conferência dos materiais ou do serviço, claro, é uma área técnica, então não adianta você colocar uma pessoa que não tem o conhecimento para fazer essa liquidação, né? Então, se for, por exemplo, uma obra, né? Então, quem tem que fazer essa liquidação é um engenheiro, tá? E, se necessário, com assessoria de outras áreas técnicas, ok? E nós chegamos ao final da nossa web aula de hoje, né? Que é um complemento, né? Àquele material já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem. Mas, repito aqui, quero agradecer a todos vocês que se disponibilizaram um pouquinho a ficar aqui com a gente nesses 20 minutinhos, que é a nossa proposta, mas são aulas curtas, para que a gente possa não atrapalhar o tempo do seu processo de aprendizagem, ok? Então, deixo aqui meus votos de agradecimento e vocês poderão enviar suas dúvidas lá no ambiente virtual de aprendizagem, ok? Eu fico aguardando e eu busco responder o mais rápido possível. Eu Bom, já vou te chamar lá, Alexandra. pode chamar, Paula. Paula, muito obrigado, vocês todos que se disponibilizaram a estar aqui comigo, tá? É muito importante esse nosso, né, nosso momento, né, onde professor e aluno podem se encontrar, ok? Um grande abraço, Perfeito. pessoal. Fiquem com Deus e até uma próxima.